avenida na região oeste de São José dos Campos é conhecida pela beleza. Cheia de árvores, comércios, restaurantes e escolas, é um dos locais mais valorizados da cidade. Seu nome, Avenida Barão do Rio Branco, carrega a história de uma figura importante do nosso país. Ele foi nomeado barão por uma nomeação da Princesa Isabel. Desde então, a gente pensa nele como essa figura que foi muito ativa no Império, mas que também continuou atuando durante a República. Então ele tinha um título de nobreza, ficou conhecido como Barão do Rio Branco e usou essa assinatura até o fim da vida dele, mesmo na passagem para a República. Então ele é uma figura bastante simbólica, tanto da monarquia quanto da República, mas principalmente ele nos remete muito à ideia das relações internacionais do Brasil. Ele é o grande patrono da diplomacia brasileira. José Maria da Silva Paranho Júnior, importante diplomata, advogado, historiador e político brasileiro, nasceu no dia 20 de abril de 1845, no Rio de Janeiro. De família nobre, herdou do pai, o Visconde de Rio Branco, a vocação para a política e diplomacia. Ele fazia muitas viagens, ele colecionava muitas coisas sobre a história brasileira. Era um grande escritor também, Então era um homem muito culto e acho que dessa vivência dele, de cultura, ele muito entendeu que as coisas se resolvem mesmo no diálogo, nas negociações, e não nas guerras, Principalmente sendo um homem que viu boa parte, do que foi a Guerra do Paraguai, que até então tinha sido uma guerra muito violenta, muito sangrenta, que o Brasil nunca tinha passado por nada desse tipo. O político teve destaque como ministro das Relações Exteriores durante o governo de 4 presidentes, entre 1902 e 1912. Neste cargo, fez história por resolver importantes questões de fronteiras e chegou a incorporar 900 mil quilômetros ao território brasileiro sem necessidade de conflitos armados. Nessa diplomacia, ele usava um argumento, que é o uti possidetis, que é a ideia de que a terra é de quem a possuiu primeiro, de quem ocupou, a terra é de quem ocupou. Então, as negociações iam sempre nesse sentido. Esse território é do Brasil porque nós temos brasileiros ali ocupando esse território. Foi por defender o uso da diplomacia e não da guerra para resolver as disputas de fronteiras entre o Brasil e países vizinhos, que ele se tornou o patrono da diplomacia brasileira. Inclusive, o Dia do Diplomata faz uma homenagem à data do nascimento do Barão do Rio Branco. A dedicação por promover o Brasil foi reconhecida pela Princesa Isabel, que concedeu a ele o título de Barão do Rio Branco. Além da avenida, o diplomata também foi homenageado em 1912, ano da sua morte, quando a capital do Acre passou a ser denominada Rio Branco. A figura dele foi tão importante que o rosto estampou a antiga nota de 1.000 cruzeiros durante anos. Ele foi visto como uma figura admirável, e por isso ganhou muitas dessas homenagens, até na nota de 1.000 cruzeiros, que hoje ainda é usado como sinônimo de isso aqui custa um barão, porque era a imagem dele que estampava, a cédula. Então é isso, é um pouco da história que vai se cristalizando em memória através dessas homenagens. Claro que tudo isso pensando numa história que ainda era uma história bastante voltada para a história dos homens brancos, ricos, da elite. Mas, enfim, tem o seu significado também. Pela relevância nacional, no dia 21 de maio de 1957, há 68 anos, a Câmara Municipal de São José dos Campos decretou a lei que deu o nome de Barão do Rio Branco à avenida do bairro Jardim Esplanada. Iniciativa que mantém viva a história deste importante nome do nosso país, patrono da diplomacia brasileira.
O legado dele, então, fica como uma lembrança, né, desse simbolismo que o Brasil tem nas relações internacionais, né, de participar de missões de paz, né, como no Haiti ou no Timor-Leste, de exercer um papel protagonista, né, na ONU, né, negociando coisas importantes junto a países que têm muito mais poder político, né. Mas enfim, eu acho que tudo isso é uma construção ligada à história do Barão do Rio Branco.